a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, pessoal, eu trago-vos eu ia dizer mais um episódio de Unsolved, mas não é mais um episódio de Unsolved. Eu hoje trago-vos, na verdade, o primeiro episódio da série Solved, que vão ser, portanto, casos que já foram resolvidos. Se vocês já me seguem há algum tempo, vocês sabem que isto era uma coisa que eu já queria fazer. No entanto, enfim, por falta de tempo, ainda não tinha idealizado bem como é que eu ia fazer isto. E então decidi que já estava na altura, então, de introduzir esta série aqui no canal. Eu, muito honestamente, não sabia bem como é que ia fazer, se juntava tudo, se fazia uma série nova. Pronto, e decidi que era melhor então separar e fazer Unsolved e Solved. Uma coisa que eu quero dizer já desde o início é que isto não significa de todo que vão existir 2 vídeos por semana, um de Unsolved e outro de Solved, ok? Isso não vai acontecer porque isso é praticamente impossível para mim. Então o que vai acontecer é que vou alternando, ok? Conforme os casos que eu tiver mais interesse. Isto também não significa que vai ser uma semana Solved e outra semana Unsolved. Significa que conforme os casos que eu for vendo e que eu achar mais interessantes são os casos que eu vou falar aqui no canal para vocês. E então para este primeiro episódio eu venho-vos falar sobre o caso da Elizabeth Smart, que é um caso de rapto. Eu acho este caso realmente muito inspirador e portanto quero mesmo muito partilhar convosco e sem dúvida alguma que era o primeiro caso que eu queria fazer. Na verdade eu já ando a pensar nisto há imenso tempo e não escolheria um outro caso para começar com esta série, portanto eu espero que vocês achem interessante, assim como eu também acho. Mas pronto, eu já vou falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Eu acho que vai ser interessante fazer também esta série para que também, enfim, não seja apenas tudo negativo, percebem o que eu estou a querer dizer, porque existem realmente casos que já foram resolvidos, como é óbvio, e portanto acho que de certa forma é algo positivo dentro do que é negativo, no sentido em que existem pessoas que foram más e que estão a pagar por isso neste momento e portanto é isso que eu quero falar também aqui no canal. Também quero-vos passar essa imagem, não apenas sobre casos que nunca foram resolvidos e que é tudo mau, porque existem também pessoas que estão a pagar pelas maldades que fizeram às outras pessoas e portanto eu quero também falar sobre isto aqui no canal. E então, eu espero mesmo que vocês gostem também desta série, espero que achem também interessante como vocês têm achado os Unsolved até agora. E é isso, pessoal. Antes de começarmos então, não se esqueçam de deixarem já o vosso like neste vídeo e também de subscreverem ao canal se são novos por aqui. E é isso, vamos então começar. Elizabeth Smart era uma rapariga que vivia em Salt Lake City com a sua família, os seus pais, que eram o Edward e a Louise, e também com os seus irmãos, e infelizmente desapareceu no dia 5 de junho de 2002, quando tinha apenas 14 anos de idade. A Elizabeth era uma rapariga bastante simpática, era uma rapariga muito amável, ela fazia equitação, tocava harpa também. Na verdade essa era uma das maiores paixões dela, era tocar a harpa. Ela tocava desde os seus 5 anos de idade, se não me engano, desde os 5 anos, acho eu. Portanto era algo que ela gostava mesmo muito de fazer. Era também uma rapariga bastante inteligente, ela na sua turma era conhecida como a melhor aluna, ok? Ela era a rapariga mais inteligente da turma, segundo o que as pessoas dizem, e então, pronto, ela era assim uma rapariga mesmo muito querida, pelo que se diz. E no dia 4 de junho de 2002 havia uma cerimónia qualquer na escola dela, eu não tenho bem certeza o quê, imagino que tivesse sido, enfim, uma daquelas festas que costumam de fazer nas escolas, e pronto, e a Elizabeth foi e a sua família também. Quando aquilo acabou e eles voltaram então para casa, estava tudo super normal, era mais uma noite normal na família, e então estavam-se todos a prepararem para irem dormir. A Elizabeth, na verdade, partilhava o seu quarto com a sua irmã mais nova, que era a Mary Catherine, e pronto, e basicamente estavam-se a preparar para ir dormir e tudo mais. Nessa noite, antes de se deitarem, o pai de Elizabeth certificou-se que estava tudo trancado, e pronto, e eles tinham um alarme em casa. No entanto, ele não o ligou porque, enfim, vocês sabem como é que são os alarmes, ao mínimo movimento aquilo dispara. E então, como normalmente as pessoas levantavam-se da cama à meia da noite para ir à casa de banho ou para ir beber um copo de água, pronto, ele desativou o alarme nessa noite. Foi então por volta das 2 da manhã que Elizabeth acordou por ter ouvido passos e ela sentiu algo na sua bochecha, e foi quando ela de repente ouviu um homem a sussurrar: "Eu tenho uma faca apontada ao teu pescoço, não faças barulho, levanta-te da cama, vem comigo ou então eu mato a ti e à tua família." A Elizabeth nesta altura levantou-se e obedeceu a tudo o que o homem estava a dizer. Ela na verdade diz que na altura passou-lhe tudo pela cabeça, ela não sabia o que é que se passava, não sabia da família dela. Naquele momento ela na verdade pensou que aquele homem tinha assassinado a família toda e então ela simplesmente obedeceu
ao que o homem lhe tinha dito. No entanto, ela olhou para o lado, eu não disse, mas ela e a sua irmã mais nova, a Mary Catherine, dormiam na mesma cama, e ela olhou para o lado e reparou que a irmã dela ainda estava viva, e então ela, para não colocar a sua irmã em risco, obedeceu ao homem e então levantou-se da cama. Por esta altura, a irmã dela estava acordada e ela estava bastante assustada com a situação, como é óbvio, então não fez barulho absolutamente nenhum e apercebeu-se de que o homem tinha levado a Elizabeth. Ela diz também que por volta da altura do desaparecimento, não é? Ela tentou ir avisar os pais, só que ela, quando saiu do quarto, viu um homem no corredor, então ela assustou-se e voltou para a cama a correr e ficou lá mais ou menos 2 horas, e foi então às 4 da manhã que ela foi avisar os pais de que a Elizabeth tinha sido raptada. Então o homem pegou na Elizabeth e levou-a com ela, e na verdade a casa deles era dos Smart, era perto de uma montanha, ok? E então a Elizabeth foi levada pela montanha, eles subiram a montanha e, passado bastante tempo de estarem a caminhar, chegaram a um acampamento. Esse acampamento na verdade era um acampamento improvisado, ok? E então quando eles chegaram lá, estava lá uma mulher. Essa mulher na verdade era a esposa, não é? Era a mulher do homem que tinha raptado a Elizabeth. E quando eles chegaram lá, essa mulher pegou na Elizabeth e levou-a para dentro de uma tenda. Esta tenda era feita com troncos, era em cima dos troncos, estão a ver, com sacos de lixo, e basicamente ela obrigou a Elizabeth a despir-se. Pronto, a Elizabeth, como é óbvio naquela situação, ela não queria tirar a roupa e ela recusou-se a fazer isso. No entanto, eventualmente acabou por tirar a roupa e a mulher saiu então da tenda. O homem entrou então na tenda e disse à Elizabeth que a partir de agora ela ia ser a sua nova esposa, e ele basicamente prendeu-a com um cabo de aço e infelizmente abusou dela sexualmente. Como eu disse anteriormente, a Mary Catherine foi avisar então os pais por volta das 4 da manhã que a sua irmã tinha sido raptada, e os pais dela, assim que ouviram isto, eles, enfim, pensavam que a Mary Catherine poderia ter sido um pesadelo ou algo do género, e então eles foram ver pela casa toda a ver se encontravam a Elizabeth, na esperança que ela tivesse ido dormir para o outro lado ou assim. No entanto, eles não a encontraram em lado nenhum, e foi então quando eles viram que a janela da cozinha estava aberta. Na verdade, eles sabiam que a janela da cozinha estava aberta porque na noite anterior, eu penso que quando estavam a cozinhar houve alguma coisa que eles queimaram, e então a Louise, que é a mãe da Elizabeth, abriu a janela para que o fumo todo saísse e foram-se deitar. E pronto, e quando eles viram a janela, eles repararam que a janela estava aberta e que a rede que eles tinham lá para os mosquitos tinha sido cortada. Foi então aí que eles começaram a acreditar na sua filha e começaram a achar que realmente a Elizabeth tinha sido raptada, e foi quando eles então ligaram para a polícia. A polícia chegou ao local, como é óbvio, e assim que chegaram, falaram com a Mary Catherine para saber o que é que ela tinha visto, o que é que ela não tinha visto e o que é que tinha acontecido. No entanto, pronto, a polícia começou a fazer a sua investigação e naquele momento não excluiu a família, no sentido em que investigaram se poderia ter havido algum problema familiar, estão a perceber, e que isso tenha resultado no desaparecimento da Elizabeth. Outra hipótese que a polícia colocou também foi a possibilidade de Elizabeth ter fugido com um namorado ou algo do género. No entanto, a família não acreditava de todo que isto tivesse acontecido. E pronto, eu não quero aprofundar muito, mas chegou uma altura em que a polícia achou mesmo que a família era suspeita, aos pais, pronto. No entanto, o pai da Elizabeth, ou seja, o Edward, fez o teste do polígrafo para provar que não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento da sua filha, e passou. E pronto, e basicamente foi isto que aconteceu, assim de uma maneira resumida. No dia em que a polícia também esteve lá em casa e que falaram com a Mary Catherine para saber o que é que tinha acontecido, a Mary Catherine disse que a voz do homem que falou era-lhe uma voz familiar. No entanto, ela não conseguia de todo lembrar-se de onde é que ela já tinha ouvido essa voz. Assim que Elizabeth foi dada como desaparecida, a comunidade juntou-se toda e então fizeram uma grande busca pelas montanhas à procura da Elizabeth, e na verdade houve mesmo uma grande união da comunidade, porque só para terem uma noção, inclusive houve pessoas que emprestaram os seus helicópteros privados e tudo mais para ajudar na investigação, para se poder ajudar na busca pela
pela Elizabeth. Para além disto, houve também imensa mídia envolvida e, portanto, estavam a transmitir a notícia e tudo mais. Mas pronto, infelizmente não encontraram a Elizabeth. E voltando então agora para o acampamento onde a Elizabeth estava, ela na verdade conseguia ouvir as pessoas a chamarem pelo nome dela, ela conseguiu perceber que andavam à procura dela e ela sentiu alguma esperança de que iam conseguir encontrá-la. No entanto, ela começou a reparar que as vozes estavam a ficar cada vez mais distantes. Ela não conseguia de todo falar nem nada porque ela estava presa, estava amordaçada e, portanto, ela não conseguia simplesmente fazer nada. Entretanto, passou uma semana do desaparecimento da Elizabeth e, infelizmente, o número de voluntários diminuiu. Eu não disse anteriormente, mas a primeira busca envolveu 2.000 pessoas e, neste momento, o grupo reduziu-se a centenas, portanto, diminuiu bastante. No entanto, os pais da Elizabeth continuaram à procura dela, eles ainda acreditavam que ela estava viva e, portanto, nunca desistiram de a procurar. Nesta altura, a polícia também recebeu algumas dicas e alguns telefonemas de avistamentos da Elizabeth, no entanto, sem sucesso. E, ao longo desta investigação, eles, na verdade, tiveram um suspeito. Este homem era, na verdade, um homem que já tinha registro criminal. Ele, na verdade, também trabalhou na casa dos Smart e, para além de ter trabalhado na casa dos Smart, trabalhou também noutras casas e ele admitiu ter assaltado os Smart, ou seja, roubou coisas, assim como também assaltou muitas outras casas. No entanto, não é possível que tenha sido este homem, porque no dia em que Elizabeth foi raptada, este homem estava preso porque ele tinha violado a sua liberdade condicional, eu acho que é assim que se diz, pronto, e então ele, na verdade, estava preso no dia do rapto. E, enfim, pessoal, com o passar do tempo, tal como vocês também podem ver nos Unsolved, foram surgindo algumas teorias, criadas pela mídia e pelas pessoas, e basicamente estas teorias apontavam sempre para a família. No entanto, a verdade é que ninguém sabia nada em concreto, porque não haviam provas de absolutamente nada. Enquanto tudo isto acontecia, a Elizabeth continuava desaparecida, infelizmente, e continuava também no acampamento, e basicamente ela estava a sofrer uma grande lavagem cerebral. Este homem era completamente louco e houve um dia que ele se virou para ela e disse que ok, tu a partir de agora já não te chamas Elizabeth, tu a partir de agora vais chamar Esther, foi este o nome que ficou. E então, enfim, ela foi mesmo muito maltratada, como eu disse anteriormente, ela foi abusada sexualmente muitas vezes, todos os dias, ela raramente comia, havia vezes que eles não lhe davam comida, enfim, ela passou mesmo horrores naquele acampamento. E eles muitas vezes saíam os três para ir à cidade buscar comida, seja o que for, e então, obviamente que eles, para não serem reconhecidos, eles vestiam-se de uma maneira diferente, e então este homem usava um género de uma túnica e a Elizabeth era vestida também com essa túnica, mas ela usava uma burca, ou seja, a única coisa que se via eram os seus olhos. Este homem era realmente maluco, a sério, eu acho que ele devia ter mesmo problemas mentais, aliás, sei que não tem, ele deve ter com certeza, tem de certeza, mas pronto. Ele era um homem que era viciado em pornografia e ele, na verdade, era um ex-mormon, ou seja, era a religião dele, ok? Mas chegou uma altura em que essa religião já não era suficiente para ele, e então ele basicamente criou a sua própria religião, a sua própria crença, e basicamente ele era o mestre que tinha direito à poligamia. Ele disse que viu uma aparição de Deus e que Deus disse-lhe que ele devia ir morar para a floresta para também desenvolver habilidades de sobrevivência, e então foi isso que aconteceu. Este homem foi viver para a floresta, para o tal acampamento, com a sua mulher, que é a tal mulher que estava no acampamento quando a Elizabeth lá chegou, e a partir desse momento ele começou a chamar-se Emmanuel, e só para terem uma noção, eles viveram nessa floresta durante 3 anos. No entanto, pessoal, 9 meses após o desaparecimento da Elizabeth, a irmã dela, a Mary Catherine, de repente teve, eu nem sei como é que isto se diz, mas não interessa, ela de repente, a memória dela voltou, e ela disse que já sabia quem é que era o homem que ela tinha ouvido a falar, ou pelo menos ela conseguiu associar a voz a uma cara, e disse isto ao seu pai. E este homem que ela estava a falar era um homem que se chamava Emmanuel, que na verdade era um homem que trabalhou na casa dos Smart. Eu acho que ele teve, enfim, a arranjar coisas no telhado e tudo mais. E só para terem uma noção, este homem
era um sem-abrigo que o pai de Elizabeth viu e que quis ajudar, e então empregou, e então ele ia lá para casa fazer os trabalhos que tinha a fazer, e a família obviamente pagava-lhe em dinheiro e dava-lhe também de comida. Assim que a Mary Catherine disse isto à polícia e ao seu pai, eles conseguiram rapidamente identificar o homem, e este homem na realidade não se chamava Emmanuel, o nome verdadeiro dele era Brian Mitchell, e a partir desse momento obviamente colocaram retratos desse homem ao longo da cidade. E enfim, a partir do momento em que esse retrato ficou público, muita gente disse que viu esse homem andar pela cidade com duas mulheres, que eles eram bastante estranhos, vestiam-se de maneira diferente, eram muito... como é que eu ia dizer? Enfim, era estranho, estão a perceber? Eram pessoas que tentavam passar despercebidas, mas que obviamente que pareciam diferentes pela vestimenta e tudo mais. E então houve um dia em que eles saíram do acampamento e foram até à cidade buscar comida, e a polícia parou-os, ok, e começou a fazer algumas perguntas, e um dos polícias perguntou à Elizabeth se ela era a Elizabeth Smart, ao que a Elizabeth respondeu que não era. Uma coisa que não nos podemos esquecer é que a Elizabeth era constantemente maltratada, ela foi muito maltratada mesmo durante aqueles 9 meses, e então ela estava com imenso medo, estava mesmo muito assustada, e ela simplesmente não teve coragem de dizer que era ela. Na altura em que a polícia estava a falar com eles, obviamente que este homem, o Brian Emmanuel, o que vocês quiserem chamá-lo, ele estava a tentar guiar muita conversa, ok, estava a tomar controle da conversa, e ele basicamente disse que era a mulher dele e era a filha dele e que eles simplesmente estavam a querer ir comprar comida. Ainda assim a polícia estava bastante desconfiada de que realmente era a Elizabeth, e portanto chegou uma altura em que eles separaram a Elizabeth do Mitchell, Brian Mitchell, ok, e então foi aí que lhe perguntaram novamente se ela era a Elizabeth Smart, e ela simplesmente estava com muito medo de dizer. A polícia sentiu mesmo que ela estava muito nervosa, até que eventualmente ela admitiu que sim, ela era a Elizabeth Smart. Como é óbvio, assim que a polícia percebeu que estavam diante a Elizabeth Smart, eles imediatamente chamaram o seu pai ao local e enfim, e o pai da Elizabeth encontrou-se com ela e... enfim, daquilo que se vê, daquilo que eles falam, foi realmente um momento muito bonito, e ela realmente aí sentiu-se segura. É uma tristeza realmente o que aconteceu à Elizabeth, ela foi muito maltratada, ela foi, enfim, abusada sexualmente dia após dia. Um dos rituais que este homem tinha era ver pornografia, obrigá-la a ver pornografia, e de seguida ele abusava dela, e portanto vocês estão a imaginar o que é que ela deve ter passado durante 9 meses. E uma coisa que eu queria acrescentar é que, enfim, eu estou a falar do caso de uma maneira muito resumida, ok? Eu não estou a aprofundar muito o que aconteceu à Elizabeth, ok? Estou a falar-vos do caso de uma maneira mais geral, porque acho que, enfim, se vocês tiverem interesse podem ir ver documentários e tudo mais e vão perceber melhor o caso, mas queria dar-vos assim uma ideia geral. E então agora quero explicar-vos então o que é que aconteceu ao Brian Mitchell e à sua mulher após a Elizabeth ter sido encontrada, e portanto a mulher dele foi logo declarada como culpada, e portanto a sentença dela eram 50 anos de prisão, e o Brian Mitchell na verdade não foi logo preso, no sentido em que, enfim, ele não foi logo a julgamento, porque devido a distúrbios mentais o julgamento dele só começou passado 8 anos, portanto o julgamento dele começou em 2010, e nessa altura acho que houve uma altura em que ele quase que foi declarado como não culpado devido a, enfim, problemas mentais. No entanto, isso não durou muito tempo, porque ele na verdade foi sim declarado como culpado, e a sentença dele foi ficar na prisão para o resto da vida, ok? E sem sequer ter a hipótese de parole, que é... ai, como é que se diz? Enfim, sem ter condicional, estão a ver o que eu estou a querer dizer? Sem poder sair, pronto, é mesmo prisão para o resto da vida, pronto. E enfim pessoal, para concluir este vídeo, quero então dar-vos um bocado a ideia de como é a vida da Elizabeth nos dias de hoje e por que razão é que eu digo que este caso é tão inspirador. A Elizabeth Smart atualmente é uma mulher casada que tem 2 filhos e para além disso ela também é uma ativista, ok? Ela eventualmente fez a sua própria fundação, que é a Elizabeth Smart Foundation, e esta é uma fundação em que ela ajuda crianças, ok? E que luta contra o crime contra crianças, e que para além disso também ela educa crianças em temas como crime e abuso sexual. E acho realmente inspiradora a maneira como ela lidou com a situação toda após ter sofrido, como ela sofreu. Ela, para além disto, também criou um livro, e este foi o livro que a Elizabeth Smart lançou, em que ela fala sobre tudo
tudo o que lhe aconteceu durante aqueles 9 meses, portanto é um livro que eu vos aconselho muito a comprarem e a lerem se vocês acharam este caso interessante e querem saber mais. Como é óbvio, a história dela está aqui contada por ela, não por mim, e com muitos mais pormenores, que é o que eu falei neste vídeo. Como é óbvio, vocês sabem que eu não consigo falar sobre tudo. Eu aconselho-vos muito a ler mesmo, pessoal. Como é óbvio, eu não aprofundei muito neste vídeo tudo aquilo pelo que ela passou, mas é muito interessante ver as coisas da perspectiva dela, como é óbvio, porque ela fala de que realmente houve um momento em que ela simplesmente desistiu, ela simplesmente já não sabia o que fazer, ela simplesmente sabia que aquilo não ia correr bem. No entanto, ela chegou a uma altura em que ela, não sei como, mas ela conseguiu lutar contra eles, no sentido em que ela queria sobreviver, e foi isso que ela meteu na cabeça dela: eu vou sobreviver a isto, eu vou sobreviver a isto e vou fazer tudo o que puder para sobreviver. E então foi essa a atitude dela ao longo destes 9 meses. Portanto, eu super aconselho, pessoal. Como é óbvio, eu não consegui aprofundar muito essa questão aqui neste vídeo, mas eu acho que vale super a pena. Acho que é um caso mesmo inspirador. Tudo o que ela fez, a maneira como ela lidou com a situação e tudo o que ela fez após ter sido encontrada. Portanto, ela hoje faz imensos discursos em imensos sítios em que ela fala sobre o que lhe aconteceu para poder ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo. Não só as pessoas que passaram pelo mesmo, mas também para prevenir a pessoas para que não passem pelo mesmo, ok? Portanto, realmente inspirador o que ela faz e o que tudo, porque é muito difícil para as pessoas, de uma maneira geral, conseguirem pegar em algo negativo da sua vida e transformar isso numa coisa positiva. Como é óbvio, o que lhe aconteceu é negativo, no entanto, ela conseguiu transformar a sua vida em algo positivo, no sentido de querer ajudar outras pessoas que passaram ou que possam passar pelo mesmo, e portanto eu super vos aconselho. Este é um caso que me inspira mesmo muito, pessoal, a sério, tanto que da primeira vez que eu pensei em fazer a série Solved foi a pensar neste caso, porque era um caso que eu queria muito falar, mas eu sabia que não era um caso que se enquadrava na série Unsolved, daí eu ter colocado essa hipótese há uns meses atrás. No entanto, eu também não sabia bem como é que iria fazer o vídeo, portanto era algo que eu estava a pensar, mas finalmente tive a oportunidade e posso-vos dizer que estou muito feliz por ter-vos falado acerca deste caso, porque acho que é realmente um caso que vale muito a pena conhecer por várias razões, principalmente pela mensagem final que a Elizabeth Smart nos transmite. Acho que isso é o mais importante a reter deste caso. Então, eu espero que vocês tenham achado interessante, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que também gostem da ideia de termos esta série aqui no canal. Eu acho que é sempre bom também mostrar o outro lado, ok? Não apenas os casos não resolvidos, mas também o lado daqueles casos que já foram resolvidos, ok? E também ter uma ideia de como é que as pessoas lidaram com isso e o que é que aconteceu depois do caso em si, por assim dizer. E então é isso, pessoal. E pronto, pessoal, vou despedir-me de vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de subscreverem ao canal se ainda não o fizeram e também deixarem o vosso like neste vídeo. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!